Era uma madrugada silenciosa de 15 de novembro de 1889. No Palácio Imperial, um homem de cabelos brancos e olhar cansado levantou-se de sua cadeira. Ele não parecia surpreso, apenas resignado. A notícia era clara: a monarquia havia caído. Enquanto o povo ainda dormia, Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, recolhia seus pertences. Apenas alguns objetos pessoais, ele recusou as riquezas e ornamentos imperiais. "Levo comigo apenas o que cabe na alma", disse ele, antes de deixar para trás o trono que ocupará por quase meio século. Mas quem era esse homem que, de uma infância solitária, tornou-se um dos governantes mais cultos de sua época? Como um jovem imperador carregou o peso de um império inteiro, lutando por um país em busca de modernidade e liberdade? E, acima de tudo, por que, mesmo no momento de sua queda, ele escolheu a dignidade ao invés da luta pelo poder? "Não sou mais imperador, mas continuo sendo brasileiro." Esta é a história de Dom Pedro II, um homem que viveu para servir sua pátria, mas que terminou seus dias no exílio, longe de sua terra amada. E tudo começa com uma abdicação que mudaria para sempre o destino do Brasil. Rio de Janeiro, 7 de abril de 1831. A multidão se aglomerava do lado de fora do Paço Imperial. Do lado de dentro, uma cena comovente estava prestes a mudar o destino do Brasil. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, estava prestes a abdicar do trono. Ele entregava o poder a um sucessor improvável, seu filho de apenas 5 anos de idade, Pedro de Alcântara, um menino que mal entendia a gravidade daquele momento. Pedro I assinou o documento de abdicação com firmeza, mas seu coração estava pesado. Antes de embarcar para Portugal, onde enfrentaria novas batalhas, ele se despediu do filho em uma cena repleta de dor e incertezas. "Meu filho, eu parto, mas deixo o Brasil nas suas mãos." Com apenas 5 anos, Dom Pedro II herdava não só o título de imperador, mas um país dividido, cheio de conflitos e incertezas. Um conselho de regência foi instaurado para governar em seu nome, mas as disputas políticas eram incessantes, e a instabilidade crescia. Enquanto isso, Pedro era criado em um ambiente rigoroso, quase sufocante. Seu dia começava antes do amanhecer, com lições de latim, grego, filosofia e matemática. Ele era moldado para ser um governante, não uma criança. Mas havia um preço para essa preparação. Pedro cresceu solitário, cercado por adultos que o tratavam como uma figura de autoridade, e não como um menino. Seus únicos momentos de alívio eram passados em silêncio, com livros como seus melhores companheiros. Apesar disso, Pedro demonstrava uma inteligência brilhante. Aos 12 anos, já falava diversos idiomas e era capaz de discutir política e ciência com eruditos renomados. Ele não era apenas um menino sentado em um trono, ele era um estudante do mundo. Mas a infância de Pedro terminaria cedo demais. Aos 14 anos, o conselho decidiu que era hora de ele assumir oficialmente o trono. Naquela noite, em uma cerimônia cheia de pompa, o menino se tornou o governante de um império. No entanto, no coração daquele jovem imperador, ainda havia incertezas. Seria ele capaz de unificar um país tão vasto e diverso? Estaria preparado para lidar com as forças que começavam a questionar a monarquia? Dom Pedro II foi empurrado para a liderança, mas a verdadeira pergunta era: ele conseguiria carregar esse peso? Dom Pedro II não era um imperador como os outros. Enquanto reis e governantes em todo o mundo buscavam a glória em batalhas ou o luxo de palácios exuberantes, ele encontrava prazer em algo muito diferente: os livros. Chamado de o Rei Filósofo, Dom Pedro II possuía uma curiosidade insaciável. Em seus anos de juventude e maturidade, mergulhava em literatura, ciências, música e arte. Ele dominava mais de 7 idiomas, incluindo o grego e o hebraico, e correspondia-se com os maiores intelectuais da época, como Charles Darwin e Victor Hugo. Para ele, o Brasil só teria futuro através da educação e do conhecimento. E ele provou isso não com palavras vazias, mas com ações. Dom Pedro II usou a riqueza do império para financiar escolas, trazer professores do exterior e investir em avanços científicos. Ele foi um dos primeiros líderes do mundo a apoiar a fotografia como arte e ciência,
chegando a trazer para o Brasil uma das primeiras câmeras fotográficas da história. Mas sua paixão pela ciência ia além. Pedro patrocinou expedições, como a do naturalista Louis Agassiz à Amazônia, e deu suporte a invenções como o telefone de Alexander Graham Bell. Era como se Dom Pedro II não pertencesse à sua era. Enquanto o Brasil vivia desafios sociais e econômicos, ele sonhava com um país iluminado pelo conhecimento. Mas essa busca incessante pela sabedoria também o tornava distante. Muitos o criticavam por parecer mais preocupado com livros e ideias do que com a política cotidiana. Pedro não governa com força, mas com paciência, diziam alguns. Para seus opositores, isso era um sinal de fraqueza. Mas Dom Pedro II tinha um ideal. Ele acreditava que liderar não era uma questão de poder, mas de servir. Ele mesmo dizia: se eu não fosse imperador, gostaria de ser professor. Por mais inspirador que fosse, essa dedicação ao aprendizado e à cultura escondia um homem solitário. Nos últimos anos de seu reinado, Pedro sabia que a monarquia enfrentava problemas graves. As elites questionavam sua autoridade, e as forças militares começavam a se afastar da coroa. No entanto, ele nunca deixou que a política sufocasse sua paixão pelo saber. Até seus últimos dias no trono, ele investiu no progresso intelectual e científico do Brasil, acreditando que isso era o verdadeiro legado que poderia deixar. Mas a história tem seus próprios planos. Enquanto Pedro construía escolas e bibliotecas, a oposição arquitetava sua queda. O sonho de um Brasil mais iluminado estava prestes a colidir com a dura realidade de um império enfraquecido. Sob o comando de Dom Pedro II, o Brasil viveu anos de progresso que impressionaram o mundo. O jovem imperador havia amadurecido, e com ele, o país começou a dar os primeiros passos em direção à modernidade. O Brasil do século XIX viu ferrovias cruzando suas paisagens, conectando cidades e regiões que antes pareciam mundos separados. Novas tecnologias, como o telégrafo, aproximaram o interior do litoral, e a economia floresceu com as exportações de café, a grande riqueza nacional. Enquanto isso, Pedro II firmava alianças no exterior. Ele visitou Estados Unidos e Europa, encantando líderes e intelectuais com sua simplicidade e sabedoria. Na França, chegou a ser comparado aos maiores estadistas do mundo. Mas nem tudo eram glórias. Por trás dessa fachada de progresso, conflitos internos cresciam silenciosamente. A escravidão, o grande pilar da economia brasileira, tornou-se um tema central e explosivo. Pedro II, embora contrário à escravidão, sabia que enfrentava uma batalha delicada. A elite rural, composta por grandes fazendeiros e senhores de engenho, resistia à ideia de abolir o trabalho escravo. Mas a pressão crescia, movimentos abolicionistas ganhavam força, e o mundo observava. O imperador começou a tomar medidas para reduzir gradualmente a escravidão. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de mulheres escravizadas. Depois, em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, que libertava escravizados com mais de 60 anos. Mas para muitos, isso não era suficiente. A pressão por uma abolição completa crescia, e a resistência dos fazendeiros ameaçava a estabilidade do império. Além disso, o exército, uma das maiores forças do país, começou a se afastar da monarquia. Soldados e oficiais se sentiam desvalorizados e cada vez mais influenciados pelas ideias republicanas que ganhavam força no mundo todo. Pedro, por sua vez, parecia alheio a essas movimentações. Ele dedicava mais tempo à leitura e ao apoio à ciência do que à política, deixando muitas decisões nas mãos de ministros. Isso irritava tanto os conservadores quanto os liberais, que esperavam uma liderança mais ativa. E então veio 1888. Com a assinatura da Lei Áurea por sua filha, a princesa Isabel, o Brasil tornou-se o último país das Américas a abolir a escravidão. A abolição foi um marco histórico, mas também um golpe fatal para o império. A elite agrária, enfurecida, viu a monarquia como sua inimiga. Sem o apoio dos fazendeiros e do exército, Pedro sabia que seu reinado estava ameaçado. Ele havia conquistado o respeito internacional, modernizado o Brasil e lutado contra a escravidão.
Mas, ironicamente, essas conquistas o deixaram isolado. O império que ele tanto se esforçou para fortalecer começava a ruir sob seus pés. Os anos de glória estavam terminando, e as forças republicanas já planejavam o golpe que encerraria a monarquia no Brasil. Era uma manhã tensa no Rio de Janeiro. No centro da cidade, soldados e líderes republicanos se reuniam, preparando o golpe que marcaria o fim da monarquia. O plano era claro: declarar a República e forçar Dom Pedro II a deixar o Brasil. Mas o imperador, em seu palácio, parecia alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele foi informado do golpe ainda naquela manhã. O general Benjamin Constant e outros líderes militares, outrora leais, haviam decidido que a monarquia não tinha mais lugar no Brasil. Pedro reagiu com uma serenidade impressionante. Ele não chamou as tropas, não organizou uma resistência. Se o Brasil não me quer mais como seu imperador, aceitarei com dignidade, ele teria dito. Para Dom Pedro II, o país sempre esteve acima de seu próprio trono. Naquela mesma noite, ele foi levado ao cais. Não houve pompa, despedidas oficiais ou manifestações populares. Apenas um pequeno grupo de amigos e familiares acompanhou Pedro até o navio que o levaria ao exílio. O destino? Portugal. O homem que governara o Brasil por quase 50 anos agora partia sem saber se algum dia retornaria à sua terra natal. Mas o exílio não foi fácil. Dom Pedro II e sua família enfrentaram dificuldades financeiras e viveram modestamente em Paris. Ele passou seus últimos anos caminhando pelas ruas da cidade, muitas vezes ignorado, mas sempre com o coração voltado para o Brasil. Mesmo no exílio, ele nunca deixou de se preocupar com seu país. Em cartas, ele expressava tristeza pelo futuro incerto do Brasil e a esperança de que a República pudesse trazer estabilidade, mesmo que isso tivesse custado sua coroa. Dom Pedro II faleceu em 5 de dezembro de 1891, em um pequeno hotel em Paris. Suas últimas palavras, dizem, foram um sussurro em português: Deus, abençoe o Brasil. Seu corpo foi enterrado em Paris, mas o amor dos brasileiros por ele nunca morreu. Décadas depois, em 1921, seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil, onde foi recebido com honras de herói. Dom Pedro II foi mais do que um imperador. Ele foi um homem de ideias, de amor por sua pátria e de uma humildade rara entre os líderes de sua época. Dom Pedro II foi o último imperador de um Brasil que sonhava em ser grande, moderno e unido. Ele governou com um profundo senso de dever, dedicando sua vida ao progresso de uma nação que, em muitos aspectos, ainda estava descobrindo seu próprio caminho. E embora tenha sido derrubado pelo golpe republicano, o legado de Dom Pedro II sobrevive. Ele plantou as sementes de um Brasil mais educado, mais livre e mais conectado ao mundo. Sua paixão por ciência, arte e cultura ajudou a moldar o país que conhecemos hoje. Mas talvez o que mais impressione na história de Dom Pedro II não seja o que ele fez como imperador, mas o que ele foi como homem. Enquanto muitos líderes buscaram riqueza e poder, Pedro escolheu a humildade. Enquanto outros lutaram para manter seus tronos, ele abdicou com dignidade. Pedro foi um homem de seu tempo, mas também um homem além dele. Ele acreditava que o verdadeiro poder não estava na coroa, mas no conhecimento e na justiça. E mesmo quando tudo lhe foi tirado, seu trono, sua terra, sua saúde, ele nunca deixou de amar o Brasil. Hoje, mais de um século após sua morte, Dom Pedro II ainda nos ensina. Ele nos lembra que liderar é servir, que o conhecimento é um farol, e que o amor pela pátria vai além de qualquer título ou posição. Dom Pedro II não foi apenas o último imperador do Brasil. Ele foi, talvez, o primeiro visionário a enxergar um Brasil maior do que os limites de sua época. E é por isso que, mesmo após tanto tempo, ele ainda é lembrado. Não como um rei, mas como o guardião de um sonho. Gostou dessa jornada pela história de Dom Pedro II e o Brasil Império? Aqui no mundo do conhecimento, você encontra muito mais histórias fascinantes como essa, cheias de curiosidades, mistérios e lições sobre o mundo em que vivemos. Não perca a chance de aprender algo novo toda semana.
Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, e faça parte dessa comunidade que ama explorar o passado, entender o presente e imaginar o futuro. E lembre-se, o conhecimento é a chave para mudar o mundo, e tudo começa aqui, no mundo do conhecimento.